falar algo, testemunhar algo, ler uma palavra, falar algo de Deus, fazer uma oração, aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você estiver orando aqui, a irmã Estela, estiver orando na quarta-feira, foi uma bênção, né? Tiveram alguns 5 pessoas, foi muito bom. Nós estão convidados também, sempre que puder, na quarta-feira, 9h30, estar aqui orando. Só uma horinha, né? Mas é uma hora que representa muito, porque eu creio que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas Deus vai ter um propósito, né? O motivo de estarmos ali, buscando, e tem sido uma bênção aqui na quarta-feira. Os irmãos puderem, venham participar, em nome de Jesus, somar força aqui na oração. A irmã Estela está com a oportunidade, em nome de Jesus. A Estela veio, caralho, né? Paz, irmãos. Amém. Eu prometi a Deus que cada vez que eu fosse numa igreja eu dava esse testemunho. Amém. E aqui está terminando o meu tempo já, né? E várias vezes eu vim aqui, eu fico muito nervosa, né? Não consigo levantar. Mas eu falei, eu tenho que cumprir, né? Porque senão Deus vai cobrar de mim depois. Eu tive um caroço muito grande, como eu sei. Assim, tamanho de um limão, e tinha uma moça que passa sempre lá, e ela passava e falou, Dona Estela, vai vir um ônibus do Pio 12, que é do Hospital do Câncer em Barreiros, e eu falei, não vou não. Eu falei, vamos, Dona Estela, faz o exame, né? Aí eu fui, fiz o exame, a enfermeira não me falou nada, mas depois que passou 2 semanas, chegou a carta do hospital lá de Barreiros, pedindo que eu fosse até lá procurar uma enfermeira. Aí, né, abri o chão. Falei, não vou, porque chegar lá vai deu alguma coisa errada, eu não vou. Mas eu fui. Aí chegando lá, ela falou que eu tinha que fazer uns exames. E fiz, irmãos. Fiz mamografia, eu não sei quantas mamografias, ultrassons, me encaminhou. Fiz uma esteira, mas quando eu fiz a esteira, minha pressão foi a 22. E aí o médico lá falou para mim que eu tinha que passar por um cardiologista. Porque se eu fosse fazer uma cirurgia, ele tinha que autorizar. E eu falei, eu não vou fazer cirurgia nenhuma. Falei para ele, em nome de Jesus, não vai dar nada. Sempre falando assim, né? E aí fiz. Não deu nada. Fiz uma, fiz 2. Fiz 4 biópsias. Fiz 2 biópsias assim, tipo uma tesourinha. E ele falava que não, que é porque o material colhido foi pouco, então que não tinha dado resultado nenhum, negativo, né? Aí fez uma biópsia cirúrgica, né? Um corte de 6 pontos. E também não deu nada. E ele falou para mim, eu vou pedir outra biópsia, Dona Marisa. Aí eu fiquei nervosa. Porque, irmãos, está ali naquele lugar, qualquer um fica nervoso. É tremendo ali o hospital. Você vê placa de carro de todo o Brasil, de Mato Grosso, de todo o campo. É super lotado. Quando eu vou lá, eu levantava 5 da manhã para sair o ônibus 6 horas. Você fica ali o dia inteirinho naquele lugar. Escuta tudo, vê de tudo que se imaginar. Então um dia eu falei que muitas pessoas precisariam ir ali no Hospital de Câncer em Barreiros e ver para dar valor à vida, né? Então, irmãos, fugir um pouco do assunto, né? Então eu fiz a outra biópsia. Aí eu cheguei lá e ele ficou, não tinha o resultado com ele ligou lá para a sala, perguntou, e ele viu o meu desespero, que eu estava, né, nervosa. Aí ele não falou nada, ele só sorriu e fez assim para mim, de longe. E eu falei, graças a Deus, né? Glória a Deus, porque Deus é fiel. E daí eu prometi, ali no banheiro mesmo, eu pus meu joelho no chão, falei, obrigada, Jesus. E a enfermeira ainda me disse, o Senhor está te dando mais uma oportunidade, né? E eu falei, ela não sabia, eles conhecem, né?
povo, eles conhecem o povo de Deus, que são diferentes, né? Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Eu agradeço muito a Deus por essa cura, porque eu creio que a cirurgia que Ele falou que eu tinha que fazer, que eu precisaria fazer, que eu tinha passado para o radiologista, meu Deus fez. Amém. Né? E eu estou aqui nervosa, porque eu não gosto, eu não sou muito de falar, eu prefiro ouvir, mas eu não posso ir para o Brasil sem contar isso. E muitas coisas, muitos livramentos Deus tem dado na minha vida. Não só na minha vida, mas dos 3 homens que eu tenho no Brasil, que estão no coração duro, mas eu creio que meu Deus vai quebrar, né? E para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler aqui 2 versículos. Amém. Glória a Deus. Eu marquei. Eu queria ler Romanos 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E o outro não preciso nem abrir, é em Salmos 3:5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus, né? O Senhor tem sustentado cada um de nós. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Ele até o lugar. Uma semana que vem cedo levantar o chão. Glória a Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado, né? Amém. Deus é maravilhoso. Obrigado. Mais alguém? O pastor Alex quer falar de Jesus? Mais um irmão? Se ficou aí, eu tenho que ir lá também. Tenho que falar também. Semana que vem é a sua vez, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Como é bom, né? Esse é o nosso Deus, irmãos, né? Esse é o nosso Deus. Como Ele é maravilhoso e como Ele opera, né? A irmã, o homem já tinha feito a cirurgia, né? Tanto que eu misericórdia. Não tinha quase nada para fazer biópsia, né? Nem achou ainda. É coisa tremenda, né? Ele faz assim, confunde os homens, né? Para glorificar o Senhor. Deus é tremendo. É maravilhoso. Eu deixei algum material aí para os irmãos estarem evangelizando. Lá fora tem umas Bíblias, é que os irmãos podem pegar. Se você quiser dar para alguém que não tem, você pode levar, né? É pequenininha, tem que ser para quem tem vista boa. Tem alguns livros aqui no Google, esse aqui é um, né? É japonês e inglês. Fala sobre as 4 leis espirituais. Não sei, só de pesquisa na internet que tem. O que são as 4 leis espirituais. Tem alguns em português, também com carinho, com o telefone, se alguém quiser ligar. Tem também a Bíblia, essa Bíblia em japonês, só o Novo Testamento, em japonês. Esse é um livro em japonês também. Esse aqui é baseado no filme O Peregrino, os irmãos que já assistiram, né? Baseado naquela história, né, do livro O Peregrino, do filme também. Esse CD aqui é para crianças, esse é um branco para criança, tem músicas infantis. Esse aqui tem louvores. Esse aqui é uma mensagem, né? Uns 7 partes. É para quem não conhece, não sabe nada praticamente. É bem básico assim, para quem quer ouvir, entender algumas coisas que estão acontecendo hoje também. Os irmãos podem pegar isso e acabar a gente traz mais. Então, não é falta de material, né? Os irmãos é só pegar aí, às vezes você não tem tanta facilidade para pregar, para falar, mas você pode evangelizar dessa forma. Mas olha, ouça, leia, né? Deus vai falar ao teu coração, vai colocar essa mesma necessidade de buscar o Senhor. Amém? Então pode pegar, fica à vontade lá fora, é para os irmãos usarem mesmo, né? Quanto mais usarem, quanto mais rápido acabar, melhor. Depois a gente põe outros. Amém? E pode dizer para as pessoas, se precisarem, ligar, conversar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de vir à igreja e às vezes quer pelo menos ligar ou até queria que alguém fosse na casa delas, né? Então vocês podem dar o meu número, né? Peguem o meu número, marquem aí. Podem estar aqui, a gente está à disposição. Nós estamos aí trabalhando na obra do Senhor, né? Para isso. O Senhor tem nos concedido a bênção de há 2 anos e meio, quase 3 anos, nós estamos direto na obra, lá de Itacoaoca.
Então, estamos à disposição. Durante o dia, durante a tarde, a noite, né? Os dias que não tem culto, a gente está à disposição para visitar, para orar, para conversar. Vamos aí. É como disse o irmão lá, pode contar com o pastor que ele está 24 horas aí. É bom você não tudo, não. Mas não, o pastor está 24 horas aí na obra. Já outro diz assim, não, o pastor não trabalha não, ele só fica na igreja. Eu falei, quer dizer que não é trabalho, né? Ser pastor direto na obra não é trabalho para muita gente. É o nosso trabalho, se nós temos um chamado aí, nós temos atendido ao seu chamado. Aleluia. É difícil, não é fácil você assim, renunciar, né? Porque, igual dizer para os irmãos, hoje a gente vive praticamente com a metade do que a gente ganhava, né? Trabalhando antigamente, só para viver realmente, para pagar as contas, ainda mais na dificuldade da crise de hoje. Mas é gratificante, não é gratificante, é muito bom você poder ter esse tempo para dedicar mais ao Senhor, ao estudo, às pessoas também, à visita, né? A gente tem feito esse trabalho aí, oração, nós estamos à disposição. Quem precisar pode contar em nome de Jesus. Ele está agora para cá um pouco. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus hoje. Abra a sua Bíblia em Amós, capítulo 8, versículo 11 ao versículo 13. E tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 13. Pode procurar que tem. É um pouquinho difícil de achar, mas está aí. Amós 8, do 11 ao 13. Outro dia eu andava procurando um livro lá que tinha só um capítulo. Pastor, não tem a minha Bíblia aqui não, só o capítulo perfeito. Mas era falta de achar mesmo, que só tinha um capítulo, né? Aleluia. Amós 8, do 11 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, já adoramos o Teu nome, já louvamos, já oramos, já testemunhamos, Senhor, nesta noite e nesta hora, para queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, e que a minha vida seja apenas um canal, que o Espírito Santo fale através da minha vida, do coração, de mim mesmo, Senhor, como tem falado através dessa palavra, e do Teu povo também, Senhor, porque somos carentes de ouvir a Tua voz, Senhor Deus. A Tua palavra é santa, é viva, é fiel, é eficaz, é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que nela crê. Então repreendemos e amarramos agora todo o mal, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra as nossas mentes, os nossos pensamentos, corações, tudo aquilo que vem tentar distrair a nossa vida. Nós repreendemos agora e te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra santa. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos para o nosso lugar e esteja atento na palavra do Senhor. Deixe que nada tire a sua atenção, em nome de Jesus. Aleluia. Repita o tema dessa mensagem comigo. Ouça. Diga assim: ouça, se quiser ser ouvido. Agora diga para o seu irmão: ouça se quiser ser ouvido. Quer ser ouvido, irmão? Ouça. Amém? Ouça também. Nós gostamos de ser ouvidos, né? Quando nós falamos, nós gostamos de ser ouvidos, de ser atendidos naquilo em que nós estamos falando. Ouvido no sentido de ser atendido. Sabe, irmão, que Deus, Ele gosta de ser ouvido também. Deus, Ele não fala o Léo, Ele não fala simplesmente lançando palavras no ar, né? Deus não deixou a sua Bíblia, aos seus profetas, aos seus servos, aos seus pregadores aqui nessa terra, para falar de palavras vazias que não vão fazer efeito nenhum na vida das pessoas às quais essa palavra é enviada. Deus, ele quer ser ouvido. Amém? Assim como nós gostamos de ser ouvidos, o Senhor também gosta de ser ouvido. O que acontece com muita gente hoje é que as pessoas escutam,
mas não ouvem. Né? E tem diferença. A diferença de escutar e ouvir, existe diferença sim, entre escutar e ouvir. Né? Quando você escutar é você receber informações. Né? É você receber conhecimento através da sua audição. Né? Porque quem tem ouvido, ouve, às vezes até alguém não quer. Né? Você ouve, porque você tem ouvido, você tem audição. Então ouvir, escutar, é receber informações. Nós recebemos informações toda hora, de todos os lados. Às vezes você nem está, não tem nem a ver com você, mas alguém está falando ali, você está falando, conversando com alguém, mas escutando aquilo que está sendo falado ao seu redor também, às vezes sem querer, né? Porque nós temos essa capacidade. Porém, ouvir ou dar ouvidos é colocar em ação coisas que nós escutamos, né? E é isso que Deus quer da nossa parte, irmãos. É isso que Deus quer do seu povo. É que o seu povo escute, né? Receba a informação, mas depois de receber a informação, ele dê ouvidos àquilo que escutou, colocando em prática, colocando em ação na sua vida aquilo que tem escutado. Porque conhecimento por conhecimento, irmãos, todo mundo tem. Até pessoas que são analfabetas na letra, elas têm conhecimento, né? O conhecimento da vida, o conhecimento adquirido por ouvir, pelo menos. Elas podem não saber escrever nem o próprio nome, mas elas têm conhecimento que adquiriram, né? Agora, se ela tem a sabedoria e colocar aquele conhecimento em prática, aí é outra história, é outra coisa, né? Então, o escutar é como você receber conhecimento, mas o dar ouvidos é como você praticar o conhecimento que você recebeu. É a sabedoria, né? É colocar em prática aquilo que você sabe, que você recebeu como em forma de conhecimento. Dar ouvidos, ouvir, significa acatar, né? Aceitar, acolher, pôr em ação a informação que você recebe. Isso é ouvir segundo o que a palavra de Deus nos fala. Porque a gente às vezes vê e fala assim, não, mas eu tenho escutado, eu tenho ouvido, mas a questão é o que nós temos feito, né? Com aquilo que nós temos escutado, com aquilo que nós temos recebido, se nós temos dado ouvidos ou não. O profeta Amós, ele profetiza sobre algo que veio realmente a acontecer com Israel. Aquilo que ele profetizou naquele momento era uma profecia, mas veio a acontecer futuramente, depois daquela época dele. Vieram tempos ali em Israel muito difíceis, né? Tempos difíceis para eles, né? Mas a palavra de Deus já havia anunciado aquilo, né? E eles não deram ouvido naquele momento, naquele primeiro momento. Mas quando veio aquele tempo difícil, aí eles clamavam a Deus: Deus, olha, fala porque nós agora queremos ouvir. Fala porque nós agora queremos praticar. Fala porque nós agora queremos fazer. Aí nessa hora muitas vezes Deus não falava, né? Mas esses dias difíceis vieram sobre as suas vidas. E eu quero dizer para os irmãos que o que Amós profetizou aqui aconteceu naquela região, naquele país, depois de algum tempo. Isso, irmãos, é uma palavra profética também sobre algo que vai acontecer de novo em toda a terra. Vai acontecer de novo, não só em uma região, em um lugar, mas vai acontecer, já até tem acontecido em muitos lugares do mundo, e acontecerá de uma forma muito, muito mais forte ainda, sobre toda a terra. Isso vai acontecer de novo. Mas o que vai acontecer novamente? As pessoas não terão acesso à palavra de Deus, elas quererão ouvir, né? Elas quererão escutar e dar ouvidos e praticar e fazer e colocar em ação na sua vida, mas elas não encontrarão a palavra do Senhor, né? Vai vir esse tempo novamente sobre o mundo, onde a palavra do Senhor não vai ser encontrada nem para remédio, se a pessoa precisar. É como diz Deus aqui através do profeta: enviarei grande fome e sede, mas não de pão e nem de água, fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Isso já tem acontecido nos nossos dias, irmão, porque portas aí falando de Deus, ou usando o nome de Jesus Cristo, existem muitas, né? Eu fui no Brasil há 3 anos atrás e eu vi igrejas em área residencial, não era nem área de igreja propriamente, área residencial, uma igreja colada com outra, 3, né? 3 igrejas, uma presbiteriana, uma Casa da Bênção, uma batista, né? Uma de muro com a outra, aí em área residencial, né? E é igual o povo diz lá no Brasil. No Brasil o que mais tem é igreja e bar, né? Mas até os bares estão fechando e abrindo igreja no lugar.
Então, portas abertas, falando em Jesus, usando a palavra de Deus de uma forma qualquer. Existem muitos lugares, irmãos, mas para você encontrar a palavra de Deus verdadeira, a palavra de Deus autêntica, a palavra de Deus eficaz, tem sido muito difícil já nos nossos dias. Tem gente que tem esse desejo, tem essa sede, tem essa fome, e vive muitas vezes até trocando de igreja, passando de porta em porta, de lugar em lugar, porque chega ali e recebe algo que não alimenta a alma, que não satisfaz, que não tira a sede que a pessoa está sentindo dentro dela. Amém? Já existe isso hoje, irmãos, mas ainda acontecendo de uma forma mais drástica no mundo todo. Né? Veja o que o profeta Amós profetizou, que devido a essa escassez, as pessoas chegariam ao ponto de atravessar um continente ao outro, né? Buscando a palavra de Deus. Elas chegariam ao ponto de, aqueles que têm condições, né, atravessariam e diriam: olha, lá você está na América, lá na Europa está pregando a palavra de Deus, tem um homem de Deus lá, tem uma igreja de Deus, a palavra do Senhor está sendo ministrada lá. Pois chegará um tempo que as pessoas, irmãos, elas tomam um avião, elas irão do outro lado do mundo, eu acredito nisso de forma literal, e elas vão lá para tentar achar a palavra de Deus. Quando chegarem lá, a Bíblia diz que irão do norte para o Oriente, né? Imagina o Oriente, um lugar que nunca foi um lugar propriamente que houvesse palavra de Deus, né? O lugar mais difícil é o lugar onde estão as nações muçulmanas, as nações budistas, as nações hinduístas, e a Bíblia diz que gente vai sair do norte, vai para o Oriente procurar a palavra de Deus lá. Gente vai correr de um lado para o outro procurando a palavra de Deus para alimentar a alma, e elas vão fazer todo esse sacrifício, mas mesmo assim elas ainda não encontrarão. Elas não vão achar, de tão escasso que vai estar a palavra de Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Eu espero que quando acontecer isso aí, Jesus Cristo já tenha vindo buscar a sua igreja, nós já estejamos na glória, né? Ou se for algo que vai acontecer no tempo em que a igreja estiver aqui na terra, Jesus não estiver ainda voltado, que nós sejamos uns desses que vão continuar pregando a palavra de Deus, e vão continuar falando a verdade. Amém? Por isso hoje, irmão, agora, aproveite. Eu tenho na minha casa umas 20 Bíblias, umas 10 devem ser de estudo, cada uma diferente da outra, né? E muitas vezes, irmão, nós temos tantos recursos hoje, mas tantas coisas nos assoberbam, nos deixam tão sem tempo, que nós dizemos: meu Deus, o dia passou e eu não tive tempo, né? Não tive tempo, Senhor, eu me perdoo mais hoje, ontem, hoje, amanhã também, Senhor, porque amanhã eu nem sei se eu vou ter tempo. Eu tenho tantas Bíblias, tantas coisas, muitas vezes, irmãos, não temos tempo, né? Não nos programamos para poder dedicar todo dia um pouquinho de tempo para alimentar a nossa alma. E hoje nós temos toda a condição, temos recursos, temos Bíblias, temos a igreja, né? Porque eu creio que essa igreja que tem pregado a palavra da verdade, né? Nós vamos continuar pregando a palavra da verdade, e essa palavra vai alimentar a sua alma, essa palavra vai fortalecer o teu espírito, essa palavra vai te dar força para continuar mesmo quando todos dizem que você não vai conseguir. Essa palavra vai te dar força para vencer o mal quando ele é mais forte do que você está se levantando contra a tua vida, mas com a palavra de Deus em você, você será mais forte do que o mal que se levantar contra você, em nome do Senhor Jesus. Você vai continuar a vencer, e você mesmo vai se surpreender com você, se você se alimentar dessa palavra, se você receber dia após dia esse alimento, se você mesmo pegar a tua colherzinha, teu garfo, teu prato, né, que é a palavra de Deus, e começar a comer, a se alimentar, né, a desejar cada vez mais engordar a tua alma, fortalecer o teu espírito através dessa vitamina espiritual. Amém, irmãos? Nós precisamos disso, porque esse dia vai chegar, né? Em muitos lugares as pessoas estão vazias, elas vêm para a igreja vazia, saem da igreja vazia, né? Entram quanto na igreja angustiada, saem da igreja angustiada, e muitas vezes o que acontece é que elas entram com um pouco de dinheiro e saem sem nada nos seus bolsos, porque em muitos lugares o propósito é esse, né? É retirar recursos, é retirar dinheiro, tudo da prosperidade, mas a prosperidade do pregador lá, do fulano que está fazendo aquele movimento, né? Porque o propósito foi retirar o que aquele povo estava fazendo. Eu lembro, no Brasil eu já vendi de tudo, irmãos, quando eu era moleque, quando eu era jovem, com 14, 15 anos eu já vendi salgadinho, eu já vendi picolé, eu já vendi dindim, mas em Brasil não é dindim, né? Você fala do dindim, que é o sacolé, gelatina, sei lá, em outros lugares aí. Eu tive carrinho de cachorro quente também, mas não era aquele chique de você amarrar por trás do carro e levar, era aquele que você tinha que sair empurrando, irmão, ia fazer uma subida. Ia para um estádio de futebol e vendia ali, eu e minha mãe, e a gente fazia sacrifício, né? Fazia o que podia para ajudar a
família. Mesmo com vergonha, porque eu tinha 14, 15, 16 anos, era bonito pra caramba. E hoje já está um pouco mais derrubado, né? Eu botava um chapéuzinho, baixava a cabeça, mas falava, olha, precisa, né? Lá em casa é 10 bocas para comer e o negócio não está muito bom. Então a gente ia fazer sacrifício, andava quilômetros às vezes, na subida, na descida era bom, né? A gente, pelo menos na descida era na volta, né? Na ida a gente estava com mais força e chegava ali e pedia, fazia alguma coisa para ajudar em casa. E um dia nós fomos uma reunião de tal igreja aí do reino, não sei quem lá, e que não é de Deus, né? E esse dia, irmão, as pessoas entraram até comprar alguma coisa, mas quando saiu, não entendeu nada. Porque, sei lá, eu acho que o dinheiro ficou todo lá no altar do fogo sagrado, né? Do fogo santo, do fogo não sei de quem. E é triste, mano. Às vezes é difícil, é complicado. Tem vezes assim, onde a pessoa sai, ela não vai ser vazia, né? E não se alimenta, ela não recebe aquilo que ela precisa. Tem gente que às vezes sai dentro da igreja até bem, né? Ou cansado do dia de trabalho, sai dali com raiva, né? Porque não é alimentada, ela vê coisas, acontecem situações, ela é agredida, sei lá, acontece tanta coisa hoje das igrejas, menos alimentação, menos a verdadeira alimentação para a alma, menos o abastecimento do espírito necessário, né? Por isso aproveite, irmão, enquanto você tem essa reserva, essa casa de Deus aqui, do lado da tua casa, você pode alimentar, se abastar, né? Quando você escuta a palavra, mas tem que ouvir também a palavra, guardá-la na mente, no coração, né? Fortalecer o teu espírito, alimentar a tua vida mesmo, com o máximo que você puder, né? Para que você esteja fortalecido. Porque realmente é difícil às vezes, o dia a dia, a correria, o trabalho. Deus ele entende, ele compreende, né? Ele quer o nosso esforço, ele quer que lá você tem 15 minutos, você dê 5 para ele, né? Lá no almoço você tem 45, você dê pelo menos 10. Um momento ali, na leitura da palavra, um momento de oração, né? Dizendo, Deus, olha, mais importante na minha vida, Senhor, né? E Deus ele compreende, irmãos. Então muitas vezes o que acontece é aqui, na casa do Senhor, no sábado, no domingo, na quarta-feira, quando você tem a oportunidade de estar, é um momento especial onde você realmente você se farta, né? Você pode assentar à mesa do Senhor e você banqueteia mesmo. A alma ela sai daqui gordinha, forte, barriga cheia, né? Espiritualmente. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Nós temos que dar valor mesmo. A gente quando vem ao culto tem que vir assim mesmo com aquele desejo, com aquela vontade, com aquela vibração, né? Dizendo assim, hoje é o culto, hoje é o dia que o Senhor fez para ir na sua casa. E já vim com aquela expectativa, com aquele desejo, com aquela fé, com aquele ânimo, com aquele amor, com aquela adoração no seu coração para apresentar ao Pai. Então é assim que nós devemos já passar o nosso dia esperando, né? Quem sabe no sábado, domingo, você tem um momento ali, você faz um jejum, você separa 2 horas para estar na presença de Deus. O marido cuida dos filhos um pouquinho, enquanto a mulher se dedica um pouco. Daqui a pouco reveza, a mulher fica um pouquinho, enquanto o marido vai lá, tira 1 ou 2 horas para passar na presença do Senhor, já preparando a alma, já preparando o espírito, né? Para quando vir aqui não haver barreiras, não haver muralhas, não haver nada que impeça o seu coração de se fartar, de se banquetear da palavra de Deus, da presença de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Então esse é um momento muito especial. Aproveite, porque dias virão em que não haverá isso. Ou quem sabe, um dia Deus vai te levar daqui para outro lugar, né? E você vai querer também o banquete que você estava acostumado a ter, né? A palavra, o alimento da sua alma, e você não vai encontrar tão facilmente, né? Aí quem sabe Deus vai te usar para alimentar alguém. Deus vai te levantar através de tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você aprendeu, e Deus vai dizer, filho, você recebeu, você está cansado de só sentar à mesa para se alimentar. É a tua hora agora de alimentar aqueles que estão famintos. É a tua hora agora de dar água àqueles que estão sedentos. Através de tudo que eu já ministrei na tua alma, no teu espírito, tudo aquilo que eu já te alimentei. É a hora agora de se abrir com as dispensas espirituais e alimentar aqueles que estão famintos ali. Amém, irmãos? Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus ele está preparando um povo. Deus ele tem nos forjado, ele tem nos preparado, ele tem nos moldado, irmãos, porque a
fome aí fora. A fome, muita fome, igual nós comentávamos ontem. E eu não me surpreendo, nem dá muita alegria no meu coração quando eu vejo as pesquisas aí. 25%, 30% dos brasileiros, há 10 anos atrás era só 10, era só 15, agora são 25%, 30% evangélicos. Né? Aí tem muita gente que, glória a Deus, aleluia. Não me traz assim muita força, irmãos, porque é como muitos têm dito aí, a igreja muitas vezes está cheia de gente vazia. Né? Tem pessoas vazias, pessoas que estão ali em busca da grande campanha, em busca, né, daquela vitória, igual você nos irmãos do outro dia. Eu fui no Brasil, fiquei escandalizado com o assinamento dentro da igreja. Era tarde, à noite, eu teria culto, eles estavam tendo 3 dias de uma campanha. Eu não sei que campanha é essa, né? Porque a gente faz campanha ali em Itacaó, mas é campanha de 7 semanas. Para quê? Para trabalhar em cima do tema, para inculcar aquilo na cabeça das pessoas, para orar em relação àquilo, e muito mais em relação a coisas que nós podemos produzir para o reino de Deus, ou fazer para Deus, mais do que possamos receber dele. E eu vi uma campanha lá, a campanha das causas urgentes. 3 dias Deus te dá o teu milagre. Né? Era 3 dias só, causas urgentes. Eu falei, meu Deus, mas o que está transformando a igreja? O que está virando a igreja, Senhor? Que lugar é esse? Que coisa é essa? Será que Deus vai fazer isso realmente? E se não fizer, e se a pessoa vier com toda a esperança e pegar o seu envelope lá, vai fazer o seu propósito e colocar a sua oferta, e daqui 3 dias terminar, aí um feliz vai dizer assim, irmão, você não recebeu nos 3 dias porque faltou oferta, ou a oferta foi muito pouca, né? Então faz um propósito melhor aí, maior, né? Inclusive a oferta, né? Porque senão o milagre não chega, né? Vai mais 3 dias, faz mais 3, mais 3, mais 3. E assim as pessoas vão vivendo, irmãos. Igreja cheia de gente vazia, igreja cheia de gente sem realização, sem encontro, sem motivação, né? Pessoas que entram pela porta da frente e daqui a pouco estão saindo pela porta de trás. Outro dia eu vi uma pesquisa no Brasil, onde alguém falava, olha, nós ficamos tão eufóricos com os 22%, 25% de evangélico no Brasil, mas lembra e olha o resto da pesquisa, né? Foi constatado lá que se tem 50 milhões de crentes dentro das igrejas, 60 milhões estão fora da igreja desviados, né? Entraram um dia pela porta da frente e saíram pelas portas do fundo, porque entraram, não encontraram aquilo que ofereceram, ou foram decepcionados de alguma forma lá dentro, e entraram e saíram. Se tem 50 milhões dentro, tem 60 fora. Eu falei, então isso não empolga, isso não... se for 50 milhões de gente realmente alimentada, gente sadia, né? Gente crescendo na graça de Deus, gente se preparando, recebendo o Senhor, mas se preparando também para dar, para levar o dia que tem recebido, é diferente, né? Mas pessoas que não estão recebendo aquilo que é o verdadeiro alimento do Senhor. Isso é muito triste, né? Porque nós vemos pessoas se decepcionando com Deus através da igreja, colocando a culpa depois no Senhor, dizendo, mas que Deus é esse? Por que não me abençoou? Por que eu estou sofrendo agora? Se falaram que vida de crente é só glória a Deus, aleluia, o arroba, é só vitória, é só fogo, é só sangue, é só graça, né? Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho, ele mostra os 2 lados, né? 2 caminhos, tem 2 lados, tem o lado dos montes, mas tem os vales também. Crente passa por vale, crente enfrenta sofrimento, crente passa pelo que a irmã Estela passou, né? Mas ele quando ele entende isso, que não é só rosa, só bênção, só vitória, ele passa da melhor forma, ele passa a pegar com Jesus. Ele passa dizendo, Jesus, olha, se o Senhor me curar ou não, estou contigo, de ti não abro. Né? Como Sadraque, Mesaque e Abednego, foi uma das vezes mais eu glorifico a Deus, eu me empolgo quando eu li aquilo ali, quando eles chegam para Nabucodonosor e dizem, olha, é o seguinte, se o nosso Deus nos livrar, Ele nos livre, mas se Ele também não nos livrar, nós vamos queimar na fornalha, mas nós não adoraremos os teus deuses, não nos prostraremos diante dEle, porque nós temos uma convicção, nós temos um Deus em nosso coração, nós somos fiéis a esse Deus, nós somos fiéis a essa fé, porque a nossa alma tem sido alimentada, enquanto nós vivemos lá, nós estamos muito bem alimentados pela palavra verdadeira desse Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Eram jovens que tinham convicção, eram jovens que sabiam a quem serviam, não estava pai, não estava mãe, era Daniel, o Azarias, Ananias, né? O outro lá,
E eles tinham aquela convicção na vida deles, não tinha sacerdote mais, não tinha pai, não tinha mãe, estavam lá só eles 4, entre outros que se corromperam, comeram do banquete do rei, né? Se fartaram lá, se deixaram levar por aquelas coisas, mas a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se contaminar, porque eles tinham sempre do alimento verdadeiro, e eles estavam dispostos a pagar até com a própria vida, mas não abriram mão do seu Deus e do alimento que eles tinham recebido, para trocar por um alimento passageiro, temporal, né? Que não traria satisfação para a alma deles, talvez para o corpo, mas não para a alma. Amém, irmãos? Então, às vezes a gente até pensa assim, mas jejum é tão complicado, jejum eu passo, se eu não tomar um café de manhã, eu morro, né? Eu passo mal, eu fico com dor de cabeça, não sei o que, mas é bom pastor de outro dia. Deixa-se abençoado entrar numa prova para ver. Ele faz jejum até uma semana e meio, 40 dias no deserto, sem comer nem beber nada, né? Se for preciso, se ele estiver na prova, né? Se de repente lá, Deus o livre, vem a enfermidade do filho, vem a separação querendo tentar contra o casamento dele, aí eu quero ver. Aí no instante fala dor de estômago, acaba dor de cabeça, né? Ele vai para o joelho no chão, para o jejum, com oração, põe a boca no pó, aí no instante tem palavra de oração, né? E ele faz, por quê? Porque está passando por uma situação que necessita. Então, irmãos, melhor é fazer isso antes, né? É acumular graça e misericórdia junto ao trono de Deus, para que na hora oportuna nós possamos nos valer dessa reserva que nós alcançamos diante do Senhor. Amém? E na hora só dizer assim, Pai, gemeu, o Senhor já está correndo lá, já está dando solução para a sua causa, né? Porque você já tem reserva diante de Deus, você já o busca desinteressadamente, você já busca por quem Ele é, não pelo que Ele faz, ou pelo que Ele possa fazer no momento em que você está necessitando. E isso não é fácil, irmãos, porque é dia a dia, né? Você fazer isso uma semana até é fácil, você fazer um mês é fácil, você fazer até um ano não é tão fácil, mas faz. Mas você fazer isso a vida inteira, irmãos, às vezes não é tão fácil assim. Mas é uma decisão, né, que a gente precisa tomar na nossa vida e um estilo de vida que a gente precisa aprender a viver, né? Nós precisamos assumir, né, como cristãos de verdade. Não viver, como disse Elias, coxando com os pensamentos divididos, né? Deus, olha, Senhor, sábado, domingo eu sou crente, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí, Senhor, me libera aí, né? Se libera aí, porque aí é difícil, Senhor, você quer estar fora. E a gente dá tanta desculpa, fala tantas coisas, né? E sabemos, irmãos, que Deus ele não aceita, né, esses tipos de desculpas. O Senhor, quando Ele nos chama, irmãos, a princípio, Ele nos chama como nós estamos, como nós somos. Mas Ele quer transformar nossas vidas, né? Existem coisas que Deus quer tirar, existem coisas que Deus quer acrescentar nas nossas vidas. Então isso é transformação, porque eu creio e sempre digo isso para os irmãos lá em Itacaoca. Deus nunca tira nada da nossa vida para deixar vazio. Ele sempre substitui, Ele sempre coloca algo bom no lugar. E tudo que Ele tira é ruim, né? Tudo que Ele tira é algo prejudicial, é algo ruim para a nossa vida. Ele nunca tira nada de bom. Existem coisas, eu creio, já vi e tenho na minha própria vida coisas que nós trazemos mesmo lá de antes, como por exemplo o nosso caráter, porque para ter caráter não precisa ser crente não, né? E nem porque alguém é crente quer dizer que tem caráter, porque eu conheço muito mau caráter que usa uma capa de crente, né? E é um tremendo mau caráter que nunca mudou de vida, às vezes 10, 15 anos da igreja. Então nós fazemos muita coisa boa e Deus não tira isso não, Ele aperfeiçoa, Ele melhora, né? E outras coisas que Ele tira é porque são ruins, são prejudiciais, né? E Ele vai lá e retira, Ele quer tirar, mas com o nosso consentimento. Ele nunca faz nada na nossa vida sem que nós trabalhemos junto com Ele, nós temos que trabalhar junto com Deus. Deus, olha, é algo assim difícil na minha vida, mas Senhor, eu quero mudar, eu quero transformar. Só que, irmãos, nós aprendemos que nenhuma libertação ou transformação, mudança acontecerá em nossas vidas sem darmos ouvido à palavra de Deus. Se nós não darmos ouvido, recebemos as informações, escutando, mas depois acolher isso em nossos corações e dizer, Deus, eu quero isso para a minha vida, né? Eu quero isso para a minha vida, eu quero essa transformação para a minha vida, eu quero essa mudança para a minhar vida. E aí caminhamos com Deus, trabalhar junto com Deus e aquilo vai acontecer. Porque acontece, irmãos, acontece. Amém? Acontece. Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas Ele faz conforme nós vamos dando ouvido à Sua palavra, conforme nós vamos dando lugar para Ele trabalhar em nossos corações. Aí Deus vai falando, vai fazendo, Deus vai mudando, transformando, libertando, limpando, purificando, santificando, né?
É igual o outro dia o irmão dizia, nós não somos santos. Pois eu digo que nós somos santos sim, né? Nós somos santos sim, só que nós temos que lembrar que não somos santos porque somos perfeitos, né? Ainda não somos perfeitos. Não somos santos por causa da nossa própria santidade, nós somos santos porque somos santificados por Jesus. Amém? E Ele nos santifica, assim como nos liberta. Sabemos que o processo da santificação quer dizer o que? A ação está sendo santificada. Libertação, a ação está sendo liberta. Tudo isso só se conclui no céu. Lá nós vamos ser aperfeiçoados completamente, né? Mas aqui nós estamos na caminhada. Porém, nós dizemos, eu sou santo sim. Jesus me santifica, Jesus me purifica, Jesus me ajuda. Eu sou liberto. Eu preciso ser liberto sempre de alguma coisa a mais, mas eu estou no processo da libertação, porque Jesus me liberta, Jesus me liberta, Jesus me liberta. Eu sou salvo sim, posso admitir que sou salvo. Por quê? Não por causa do meu mérito, mas porque Jesus me salva, Jesus me salva, Jesus me salva. A cada dia Jesus está me salvando. Sou convertido sim, mas essa conversão está acontecendo a cada dia, porque a cada dia Jesus me converte, a cada dia Jesus me converte, a cada dia Jesus está me convertendo. Amém, irmãos? Assim nós devemos pensar. Então, o Senhor ele trabalha dessa forma. E ontem eu estava ouvindo alguém dizendo num programa de rádio evangélica que mudanças são proporcionais às atitudes. E eu creio que isso é verdade. Mudanças são proporcionais às atitudes, né? Porque tem gente, irmão, que ele toma, às vezes, a palavra de Deus no pé da letra, né? Descansa no Senhor, espera dele, ele satisfará o desejo do coração. Aí o camarada quer abrir uma rede, né? Quer ficar assim, amarrado a rede, 2 coqueiros, ele ainda fala assim, se tivesse que trouxesse um suco aqui na minha mão, né? E ele fica ali dizendo, aí alguém vai, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando em Deus, eu estou esperando, porque a Bíblia fala, né? Espera, descansa no Senhor. Mas não é nesse sentido, né? Nós temos que entender o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, tem que ter atitude. Se não tiver atitude, se não tiver posicionamento, não existe mudança. A Bíblia fala de mudança, Deus é o Deus de mudança, é o Deus da transformação, é o Deus da libertação, é o Deus da cura, é o Deus que trabalha na nossa alma. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se nós tivermos atitudes, se nós caminharmos junto com Deus, né? Se nós dispormos o nosso coração, se nós nos posicionarmos diante daquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, aí sim vai acontecer mudanças tremendas, mudanças até que alguém vai dizer assim, é radical demais, mas foi Deus que fez, né? Você caminhando com Ele, na vida de uma a mudança é mais lenta, na vida do outro é mais rápida. Eu tenho visto com as pessoas que entraram na igreja há algum tempo e ficaram ali, inertes, né? Paradas, completamente esperando somente Deus fazer. O que aconteceu, ou o que acontece, estão lá até hoje, paradas, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Uma mudança, uma transformação, uma vitória, uma bênção, nada acontece. Por quê? Porque estão inertes, estão parados, não fazem nada, não se posicionam, não têm atitude diante da palavra que recebem. E aí Deus não pode agir, né? Deus não pode fazer. Enquanto muitos vão chegando ali, em 6 meses é vitória, é transformação, é bênção, é Deus mudando a vida, é Deus transformando os hábitos, é Deus enchendo o Espírito Santo, e o que está parado ali fica reclamando, né? Mas esse abençoado, esse engraçadinho, chegou 6 meses, já estou aqui 2 anos, e não acontece na minha vida, e Deus prometeu, e Deus falou, e a palavra tem falado, mas não acontece na minha vida, e que negócio é esse? Aí começa até a ficar com inveja do outro, né? Porque chegou a 6 meses e já aconteceram muitas mudanças na vida dele. Mas por quê, irmãos? Porque é uma pessoa que tem atitude diante daquilo que tem recebido, diante daquilo que tem aprendido, que tem ouvido. A pessoa já pega no hábito, né? Ela nem espera passar. É igual você fala com os irmãos, irmão, quando o pastor vem aqui, o homem de Deus está falando, o irmão aqui da igreja, o diácono, uma diaconisa, quando ele está pregando e profetizando a palavra, e dizendo que Deus faz, que Deus dá, que Deus abençoa, que Deus muda, que Deus age, que Deus cura, irmão, não espera nem chegar, nem ele terminar de falar, já pega a palavra no ar e já coloca dentro do teu coração, né? Já faz até o gesto ali, porque eu já peguei no ar. Quando alguém está falando, eu já amém, glória a Deus, eu já cato a palavra no ar e já, pela fé ali, já coloco dentro do meu coração, porque eu creio que aquilo é para a minha vida, então eu não posso, né? Então assim nós devemos fazer. Um dia interessante que a Bíblia diz que Paulo estava pregando em certo lugar e ele viu a diferença em um homem que estava ali. E ele talvez nem tinha percebido que ele era aleijado, que ele era paralítico, ele tinha uma deficiência. E quando Paulo falava, eu acho que ele olhava no olho do homem, o olho do homem brilhava. Aquele homem parece que aquilo entrava dentro da boca dele, entrava e descia não para o estômago, mas para a alma. E ele se alimentava daquilo, né? E de repente Paulo só olhou para ele assim e falou: Senhor, irmão, você está aí, está recebendo tão bem a palavra, né? Recebe a cura aí. Pronto, o homem já foi curado na hora.
por causa da forma com que ele se alimentava, com que ele recebia aquela palavra que estava sendo ministrada, diferente de outros, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa disposição de coração, nós temos que ter essa atitude também, né? Conforme Deus nos ensina, temos que ter posicionamento. Outro dia, eu trabalhava com um irmão, alguns anos atrás, e ele chegou no caixá, a gente trabalhava com vidro, e eu ficava limpando o vidro junto com ele, na esteira, né? E ele colocando aí, falou, irmão, ô varão, né? Eu não gosto dessas expressões assim, varão, varoa, sei lá, levita, eu acho meio estranho. E, varão, quando foi fogo puro? Foi o que, irmão? Veio o pregador de fora, rapaz, o negócio, o homem é fogo puro, rapaz, o homem parece mais uma pipoca num coqueiro, né? Pulava, dançava, botava na bandeira, falava língua, profetizava, e pregou a palavra lá que foi fogo puro. Aí eu falei para ele, mas foi fogo, irmão? E qual foi o tema da mensagem de ontem? O que foi como pregou? Aí ele pensou assim, ele falou, não lembro o que foi que ele deu, não. Eu não lembro também o que foi que ele falou, mas eu sei como é fogo puro. Pulou, dançou, rodou, saltou, botou bananeira, profetizou, falou em língua, né? Mas a mensagem ele não lembra, no dia anterior, né? Então, se perguntar para você amanhã, o que foi que pregou ontem na sua igreja? O que foi que pregou no culto do sábado, o pastor Alex pregou ontem lá? Você lembra? Você lembra onde foi aberta a palavra? Você lembra, pelo menos, a essência do que foi falado no culto, né? Então, irmãos, é coisa que a gente deve levar mesmo no coração, porque às vezes sai da igreja, né? Aqui no caso, você sai da porta, lá na igreja, desce essa escada, a pessoa já esqueceu tudo. Porque, mesmo no culto, às vezes ela está preocupada, na igreja tem janta sábado, né? Às vezes já está ali com a barriga roncando, já está preocupado. O que será que fizeram hoje na igreja? Qual será que é a janta hoje? Será que é frango, é carne, é bife, é coisa, é feijão? Será o que é, né? E já está ali naquela... Então, não tem paciência para poder dar um tempo para Deus, para poder refletir, meditar. Desceu a escada ali, saiu fora da porta, mas esqueceu tudo. Ficou tudo para trás, não lembro mais que louvor cantou, não lembro mais quem foi que falou alguma coisa, o que o pastor pregou, não lembro mais de nada, né? E como a nossa alma será alimentada dessa forma, sendo que a gente precisa remoer, né? Precisa muitas vezes guardar no coração e dizer, Deus, eu vou pensar nisso durante essa noite, né? Eu achei interessante uma vez alguém testemunhando que lá na igreja do Boi Show, na Coreia do Sul, eles têm um momento, depois da pregação, onde ele dá ali uns 10 minutos para as pessoas no banco da igreja mesmo, uma se volta para a outra, e elas ficam uns 5, 10 minutos, uma com a outra comentando sobre a palavra que foi pregada, né? E ministrando ali alguma coisa mais, né? Porque Deus, às vezes ele fala que vai pregar um pouquinho, mas no seu coração ele fala, é como se fosse 3 horas, né? O pregador fala meia hora, 1 hora, mas no teu coração do ministro, às vezes, até muito mais do que nós estamos falando aqui, porque o Espírito de Deus é poderoso para isso, né? E ali eles ficavam uns 5, 10 minutos comentando um com o outro e ainda acrescentando alguma coisa na vida do outro em relação àquilo que foi pregado, né? E às vezes a gente esquece, né? Nem chegou outro dia, sai da igreja, já esqueceu, não lembra. Ou muita gente tem aquela desculpa de dizer, não, não é a Bíblia não, porque eu não entendo nada. Eu nem entendo decorar versículo nenhum, não, porque eu não consigo, eu não tenho capacidade, né? Mas se fosse outras coisas do interesse, a pessoa teria. Então, na verdade, irmãos, falta nossa, né? É uma falta muito grande que nós cometemos muitas vezes. Porque o ser humano, ele tem a tendência de sempre dar desculpa. Ele sempre dá uma desculpa pronta, né? Às vezes, mal a pessoa terminou de falar, ele já tem a desculpa na ponta da língua para dar, em relação àquilo que a pessoa esteja falando, reclamando, né? Mas Deus não aceita, Deus não vale. Não vai ter gente chegar lá naquela hora e dizer assim, não, Deus, mas foi... Ó Deus, foi por isso, ou por aquilo, outro lá, né? Nós não vamos ter essa oportunidade de poder tentar justificar a nossa falta com Deus diante dele naquele dia, né? Porque a Bíblia diz que tudo estará nu e patente diante dos seus olhos. Nada nós podemos tentar nem explicar, nem justificar, porque Deus não quer justificação, nem justificativa. Deus quer atitude, Deus quer posicionamento. Amém? O povo de Deus tem que ser um pouco posicionado. Eu tenho ouvido alguns que pregam realmente a palavra de Deus, alguns que não dizem assim, olha, ano que vem é o ano da porção dobrada, mas assim, a porção dobrada de dinheiro, a porção dobrada de carro, de bens, de fazenda, de mulher, sei lá, o povo até pensa desse jeito, né? Porção dobrada para eles é tudo, né? Então, a porção dobrada, mas é sempre o meu, né? O egoísmo, o que eu quero para
para mim, o que eu não alcancei esse ano, o que eu quero alcançar no outro, ou se eu alcancei, quero alcançar mais ainda no outro ano. E alguns têm declarado assim: 2013 é um ano da atitude, 2013 é um ano da atitude, em que o povo de Deus deve trabalhar para tomar atitude diante de Deus, para ser um povo posicionado, para ser um povo que tem a sua atitude, a sua posição diante de Deus, não abre mão de princípios que o Senhor tem falado e ensinado ao seu coração. Amém, irmãos? Vamos declarar isso também em nome de Jesus. Que 2013 na nossa vida vai ser um ano de atitude. Vai ser um ano em que nós vamos tomar atitude, vamos organizar a nossa vida e dizer: Deus, olha, esse ano eu vou ser um crente melhor, eu vou ser um cristão melhor, eu vou melhorar, mas Senhor, olha, não é igual ano passado, não foi da boca para fora, vai ser de verdade. Em nome de Jesus eu vou ter atitudes, como diz a cantora Aline Barro, atitudes que definem um cristão. Deus, ele precisa disso, irmãos, porque chega de desculpas, chega de desculpas. Deus olha no Deus, Deus não quer desculpas, Deus não quer explicações, Deus quer atitudes. Amém? Então, por muitos anos sem atitude, vamos ter um 2013 de atitude, se assim o Senhor permitir, nós temos um 2013. Amém? Em nome de Jesus. Veja a queixa que Deus faz através do profeta Jeremias, por causa da palavra dele. Vamos abrir duas passagens. Abre em Jeremias 6, versículo 16 ao 19. Deus, agora no tempo do profeta Jeremias, ele vem se queixar, por causa daquilo que o povo fazia em relação à palavra que ele entregava pelo seu profeta Jeremias. Jeremias 6, 16 ao 19. Olha o que Deus diz através do profeta. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, mensageiros, pessoas que alertavam, dizendo: estai atentos à voz da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então, Deus falou, Deus enviou profetas, Deus já havia enviado profetas antes dele, e Deus só queria que eles andassem no caminho. Deus falou assim: olha, pesquisem, examinem, procurem os caminhos bons, andem por eles. Aí o povo respondia como se fosse ao profeta, mas estavam respondendo para Deus: não andaremos, não seguiremos. Então eles não quiseram seguir a direção dada por Deus. Aí Deus vinha através do profeta e dizia: olha, ouçam a voz dos atalaias que o Senhor tem levantado, ouçam o que eles têm ensinado, ouçam o que eles têm trazido da parte de Deus para a vida de vocês. E eles diziam: não escutaremos, não queremos saber, não queremos ouvir. Aí Deus vem e traz uma sentença sobre a vida deles, dizendo que estava trazendo aquela sentença, não porque ele simplesmente trazia a sentença, mas aquilo era fruto dos seus próprios pensamentos, fruto das próprias coisas, das atitudes que eles estavam tendo, atitudes erradas, e também por estarem desprezando a palavra de Deus e rejeitando a lei do Senhor. E Deus disse assim: eles vão sofrer as consequências disso, eles vão comer do fruto daquilo que eles estão plantando. Aí veio 70 anos de escravidão, de exílio. Aí Deus foi falando, dando chance, chamando, dizendo, orientando, mas o povo não queria ouvir, não queria escutar, não queria saber. Aí veio a consequência depois. Amém, irmãos? Então, Deus ele até faz a consequência vir, mas para quê? Para ver se as pessoas abrem os olhos. E Israel abriu os seus olhos, igual diz para os irmãos. Chegou lá no exílio, eles diziam: o Senhor fala, Senhor. Meu Deus, porque nós queremos ouvir, agora nós queremos praticar, agora nós queremos fazer, Senhor. Aí Deus silenciou, Deus silenciou. Abra aí agora a sua Bíblia em Provérbios 1, 23 ao 33. Olha que palavra dura que Deus diz aqui, que o próprio Deus usa, fala através do escritor de Provérbios. Ele faz uma proposta para o povo, se ouvissem sua palavra.
mas ele dá uma advertência também. É Provérbios 1, 23 ao 33. Vamos ler do 25, 26 ao 28 e o 31 e 32 primeiro. Aqui vai falar sobre a repreensão, a advertência que Deus dá. 26 ao 28, Provérbios 1. Diz assim: eu, de minha parte, vou rir de seus infortúnios, zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando o terror os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Versículo 31 e 32. Comerão do fruto da sua conduta, se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Né? Então tem gente que pensa assim: nós estamos seguros, o Senhor não vai fazer nada disso não, Deus não vai nos tratar dessa forma, né? Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo. Mas irmãos, tem hora que quando nós somos povo de Deus realmente, mas se Deus falar, se Deus orientar, se Deus mostrar o caminho, se o Senhor ministrar, né, vez após vez, nós não dermos ouvidos, aí Deus ele vem e ele traz ele advertiu sobre a nossa vida, né? Então aqui tem uma proposta e uma advertência, uma proposta e também essa advertência séria aqui para as nossas vidas hoje também, né? Eu ouvi uma história uma vez sobre um menino que o pai dele dizia assim: filho, olha, o escutar, né? Por isso que muitas vezes tem aquele ditado que diz assim, tem gente que ouve as coisas por um ouvido e sai pelo outro, né? Então, o pai do menino falava isso para ele: olha filho, muita gente vai para a igreja, elas ouvem a mensagem por um ouvido e sai pelo outro. E o menino ficou pensando aqui, e o pai dizia para ele: preste atenção quando você estiver na igreja, quando o homem de Deus estiver pregando, né? Quando a palavra estiver sendo ensinada, preste atenção, meu filho. E o menino foi para a igreja, ele tinha uma idade baixa ainda, uns 8, 9 anos, e ele foi para a igreja de um pregador lá, que foi pregar uns 3 dias lá de congresso e tal. E o pregador pregando, ele sentou lá na frente, né? Aí disse que o menino colocou a mão no ouvido e ficava ali, sério, prestando atenção. E quando o pastor falava umas coisas, subiu lá, o povo dava glória a Deus, aleluia, o povo vibrava. O menino sério, com a mão no ouvido, prestando atenção, o pastor, né? E o pastor olhava para ele assim e falava: por que esse menino está desse jeito? Por que ele fica assim? Aí no segundo dia de novo, estava o menino lá na frente, com o ouvido tapado, e sério, olhando para o pastor, né? Aí ele ficou ali. Aí quando foi no terceiro dia, ele não aguentou. Aí chegou no final do culto e falou: mas menino, você não estava gostando da mensagem, não? Você é sério ali? E para que você estava tapando o ouvido? Não, pastor, foi porque meu pai falou que tem gente que vem na igreja, as coisas que o pastor fala entra no ouvido e sai no outro. Então já está pegando o ouvido ali, porque entra no ouvido e vai ficar lá dentro da minha cabeça, vai ficar lá dentro de mim, não vai sair não. E eu fiquei lá sério porque eu estava prestando bem atenção. Meu pai falou que quando eu entrei na igreja, a gente tem que prestar bem atenção no que os homens de Deus falam. Então ele ficava sério, ele estava dando glória a Deus, porque ele ficava alimentando, prestando atenção no que o pastor falava, e com a mão no ouvido, para a mensagem entrar no ouvido e não sair pelo outro. Então, irmãos, às vezes eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Tem que chegar ao ponto de tapar o ouvido para a mensagem não passar do outro lado, a gente não sair e não levar nada para a nossa vida, para a nossa prática, para a nossa casa, em relação àquilo que nós temos aprendido na casa do nosso Deus. Isso não seja necessário, amém? Como alguém disse que a distância de Deus, do homem, está a 2 palmos, né? Porque ele dizia que era a medida do cérebro por coração, 2 palmos, né? Muita gente recebe a mensagem e fica só no cérebro, na mente, né? Nós temos que receber a palavra de Deus no nosso cérebro, processar, mas depois fazer com que essa palavra, como um alimento, ela desça para o nosso coração e ela seja guardada aí como um tesouro muito precioso, mas não só para ficar guardada, para ser usada, para ser praticada, para ser passada para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, olha as advertências que Deus ele vem fazendo aqui em Provérbios capítulo 1, né, entre os versículos 26, 28 e 32. Olha o que Deus diz aí para quem não ouve, não quer saber, não dá valor, não dá ouvido à sua palavra, não pratica, não coloca em ação na vida, né? Rirei das dificuldades deles, zombarei quando que temem se abater sobre eles,
Zombarei quando a angústia e a dor os dominarem. Chamarão por mim, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Comerão do fruto de sua conduta, se fartarão de suas próprias maquinações. A inconstância dos que não buscam a experiência com Deus os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Destruição fala que é pior do que a morte, é o afastamento eterno de Deus, né? Então Deus diz que é isso que é reservado para aqueles que ouvem, escutam, mas não dão ouvidos à palavra que o Senhor tem falado. Não é isso que Deus quer para a nossa vida, amém? Não é isso que Deus quer para nós. Ele quer a proposta que Ele vem fazer aqui, e eu vou mostrar para os irmãos, né? Eu fico imaginando às vezes, irmãos, talvez até já passou pela sua cabeça, né? Por que será que às vezes a gente escuta, né? Então o pastor vem e prega, aí na semana que vem prega algo semelhante. Aí a pessoa que escutou, ela até lembra que ela escutou, mas ela lembra para dizer assim, na mente dela: puxa, o pastor está repetindo, ela falou semana passada, e eu estava falando a mesma coisa de novo, não sei para quê, né? Ai Jesus, o pastor já, meu Deus, já passou de uma hora já a mensagem, será que esse homem não vai parar de falar? Jesus amado, que fome, né? Que fome, ô Senhor, amanhã tem que fazer não sei o que, e esse homem está repetindo as mesmas coisas, o pastor falou ontem, o outro está falando hoje a mesma coisa de novo. Para que será isso? Para que será que Deus repete, né? João e Pedro, eles vêm dizer que quando Deus, eles repetiam muitas coisas, né? E eles falavam assim: para a segurança vossa, para a segurança vossa. Deus está mandando repetir: para a segurança vossa, para a segurança vossa, para a segurança vossa. Para quê, irmão? Para ver se entra na nossa cabeça, né? A gente às vezes a cabeça dura, às vezes tem que furar um buraquinho assim, enfiar lá dentro para entrar, para fazer efeito muitas vezes. Mas nós vemos, irmãos, que repetição é algo mais que tem na Bíblia, né? Você vê até no Velho Testamento, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, e algumas partes ainda se repetem lá no livro de Isaías, a história de Ezequias, por exemplo, né? E Samuel, aí vem e repete em Reis de novo, às vezes as mesmas coisas. Você vê 4 evangelhos falando praticamente as mesmas coisas semelhantes, tem coisas que repetem nos 4, né? A mesma coisa. Tem uma mulher até que chegou na igreja há pouco tempo, ela falou: olha, mandaram ler o Novo Testamento, mas eu leio, mas tem que estar alguma coisa errada aí, porque você entra, sai de um livro, entra do outro, mas parece que repetiu a mesma coisa. Eu falei: não, mas é assim mesmo, é os 4 evangelhos e tal, você vai tentar explicar. E você vê 13 cartas do apóstolo Paulo. Geralmente em cada carta ele vai falando as mesmas coisas, né? Ele ensina para a igreja de Corinto, ele ensina para Timóteo, ele ensina para Colossenses, para Filipenses, para Tessalonicenses. Mas você vê, é o mesmo assunto muitas vezes. Umas cartas maiores do que as outras, mas você vê que tem assunto que é repetido nas mesmas, os mesmos assuntos repetidos nas cartas, né? Os apóstolos repetiam mesmo as coisas que o apóstolo Paulo falou, o Pedro fala, o João fala, o Tiago fala, né? Algumas coisas eles repetem. Por que Deus quis assim, será? Né? Porque muitas vezes nós escutando, aí tem uma hora que a gente acaba dando ouvido, né? Tem uma hora que a gente acaba dizendo: não, tem que, olha, está repetindo, por que será? Eu acho que Deus está me chamando a atenção para isso, né? Eu acho que Deus está querendo que eu faça isso aí, que eu aplique isso na minha vida. E é isso mesmo, abençoado. É isso mesmo, será que dá para entender? Né? É isso que Deus quer, aplica, usa, coloca em função, em nome de Jesus. Né? Deus quer fazer com que isso faça parte da sua vida, seja o seu estilo de vida, como um cristão, como um seguidor de Jesus, como um imitador de Jesus. Aleluia. Até parece, irmãos, muitas vezes quando nós lemos isso aqui, e geralmente essas partes que a gente quer passar direto, né? Tem gente, às vezes até tem aquele costume de sei lá, pegar a Bíblia. Às vezes eu faço também quando eu preciso de uma resposta, sei lá, ou sinto assim a necessidade de fazer isso uma vez na vida. Eu vou lá, eu faço uma oração: Deus, purifica aqui, purifica meus dedos, purifica a tua palavra também. É uma Bíblia, é um livro também, né? Não deixa que o inimigo guie meu Deus aqui não. Fala comigo aqui, Senhor, através da tua palavra. Uma vez na vida a gente faz, todo mundo já fez, né? Ou vai lá na caixinha de promessa, né, que Deus fala através da caixinha de promessa. E às vezes cai uma parte dessa, aí a pessoa fecha na hora, né? Começa a ler ali: opa, esse aqui não é caminho, esse aqui, acho que eu vou fazer esse negócio mais não, e está errado isso aqui, né? Esse aqui não é para mim não, isso não pode ser para mim, isso aqui não pode ser Deus, né? E a gente sempre vê aquele Deus bondoso, né? Um Papai Noel praticamente. Tem gente que, para ele, Deus é um Papai Noel, um homem com um saco cheio de brinquedo, presente, e na hora de: ô Senhor, dá isso, ô Senhor, está aquilo, ô Papai Noel, não é o Papai do céu, mas é o Papai Noel, porque é sempre
o Senhor me dá, igual a sanguessuga diz lá, ele descreve lá falando sobre a sanguessuga, em profeta Eclesiastes, no finalzinho. E tem gente que é assim, só dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, quero, Senhor, preciso, Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não alcancei ainda, né? E nem sempre é isso, irmãos. Às vezes Deus quer nos corrigir, Deus quer nos alertar, Deus quer nos mostrar o caminho certo, Deus quer nos tirar coisas da nossa vida que ainda precisam ser tiradas, né? Ainda que você tenha 10 anos, você já esteja 15 anos na igreja, 30 anos, né? Às vezes ainda tem alguma coisa que precisa ser tirada, né? Tem alguma coisa que precisa ser acrescentada por Deus. Então Deus vinha ali duramente falando com a gente. Nós devemos ouvir a palavra do Senhor e dizer: Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua correção, obrigado, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, irmãos, que Deus só corrige o filho a quem ama, né? A partir do momento que diz lá que Deus não corrige mais, é porque Ele te considera como bastardo, como um filho não legítimo, né? Mas enquanto Ele estiver aí, usando alguém, falando com você, às vezes até sendo duro com a sua vida, é porque Ele ama você. É porque tem algo que tem que ser tirado, tem que ser mudado. Uma prática errada que nós temos, Ele está dizendo: eu não quero isso na sua vida. Tira, para, né? Muda de hábito, muda de vida. Deus está falando porque Ele ama. Se Deus não fala mais com você, fique preocupado, né? Se Deus não cobrar, se Deus não for às vezes um pouco duro com você, em alguma coisa que é necessário, fique preocupado com isso, irmão. Porque a partir desse momento Deus desistiu de você. E eu creio que Deus não desiste dos seus filhos. Amém? Deus não desiste de nós. Muitas vezes é nós que desistimos do Senhor. Tomamos a nossa decisão. E como eu digo para os irmãos da Itacaoca sempre, nem diabo, nem homem, nem mulher, ninguém pode pedir as obras da nossa vida, a não ser nós mesmos, né? Só nós mesmos podemos dizer: Deus, a partir de hoje eu não quero mais nada contigo, a partir de hoje eu não quero mais nada com Bíblia, a partir de hoje eu não quero mais nada com igreja, a partir de hoje eu não quero mais nada com crente, e eu tomei a decisão de voltar para o mundo e vou para o inferno, e é problema meu, né? Deus vai dizer: tudo bem, a escolha é sua, né? Jesus mesmo falou para aquela multidão: não sei se quer ir embora, pode ir embora. Ele ficou só os 12, aí Jesus chega nos 12 e fala assim: vocês não vão também? 12, né? E eles: não, Senhor, não, Senhor. Pronto, nós dizemos: Senhor, se só não tens a palavra da vida eterna, vamos esperto, né? E de uma multidão imensa só ficou 12. Aí Jesus teve que ir. Mas nós vemos que tem hora que o Senhor é rígido, né? Ele é meio bravo às vezes. E a gente não tem muita intimidade com esse Deus assim tão bravo, que fala palavras tão duras às vezes, né? Então parece que ele está sendo até vingativo, até mal, né? Mas não, irmão, Deus sabe o seu papel de juiz, né? A gente tem que lembrar que Deus é pai, Deus é amor, Deus é bom, mas Ele é o juiz também, né? Que faz com que cada um receba, Ele só dá a sentença, Ele é a sentença por aquilo mesmo que praticou, por aquilo mesmo que fez, né? Mas Ele sempre está disposto a mudar, a perdoar, a trazer esperança para a nossa vida. Agora a decisão é muitas vezes nossa também. Olha os motivos pelos quais Deus fala isso aqui. Está no versículo 24, 25 e 29. Deus tinha bastante motivo para estar sendo duro com as pessoas nessa época aqui. Olha o 24, diz assim: vocês rejeitaram meu convite e ninguém se importou quando eu estendi minha mão. O 25, desprezaram totalmente meu conselho, não aceitaram a minha repreensão. O 29, desprezaram o conhecimento, recusaram o temor do Senhor e fizeram pouco caso da minha advertência. Por isso que Deus falou assim: eu falei, pedi, clamei, vocês não me ouviram. Vai chegar uma hora que o negócio vai se inverter, né? Vocês, povo naquela época lá, e vale para nós hoje também, né? Se vocês não me ouvirem, no dia que vocês clamarem, no dia que vocês estiverem no aperto, na angústia, na dor, eu não vou ouvir, né? Eu não vou escutar vocês, eu não vou auxiliar vocês, né? Então nós temos dificuldade às vezes, mas Deus não é o Deus da misericórdia, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas na mesma passagem diz que por sua fidelidade não somos consumidos. A mesma passagem que diz que a misericórdia do Senhor se renova, né? Está dizendo também, por sua fidelidade, por sua misericórdia não somos consumidos, né? Porque a misericórdia do Senhor se estende para nós a cada manhã. Então esses aqui são alguns motivos pelos quais o Senhor, Ele diz que punirá aqueles que escutam, mas não dão ouvidos ao que Ele diz.
Tiago diz lá em Tiago 22, 24, diz assim: não sejam pessoas que apenas escutam essa mensagem, a mensagem que Tiago passava, mas a ponham em prática, dando ouvidos a ela. Porque aquele que somente escuta a mensagem e não a põe em prática, é como uma pessoa que olha no espelho e se vê como é. Dá uma olhada, uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua própria aparência. Eu já vi uma pessoa assim que se olha no espelho, mas depois nem lembra mais da própria aparência. É alguém que ouve a mensagem, mas não coloca em prática, em ação na vida. É algo assim que não tem sentido, né? Não muda nada, não transforma nada. Mas Deus, ele tem a sua proposta, no versículo 23 e 33. Olha o que Deus diz aí. Qual é a proposta de Deus? Se me ouvirdes, lhe darei um espírito de sabedoria. Se me ouvirdes, lhe revelarei os meus pensamentos. No versículo 23, ele ainda propõe: quem me ouvir viverá em segurança e estará seguro sem temer mal nenhum. Amém, irmãos? Amém. É isso que eu quero para a minha vida. Amém. É isso que eu quero para a minha igreja. Minha igreja no sentido de meus irmãos, meus amigos, né? É meu povo, esse é o meu povo. Nós somos um povo. Então é isso que eu quero para as nossas vidas, irmãos. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você. Eu quero ouvir ao Senhor, né? Vai ter momentos que eu vou falhar? Talvez sim. Vai ter momentos que você vai falhar, mas eu tenho que estar naquela luta, naquela batalha. Eu vou ouvir, eu vou praticar, eu vou viver, eu vou ser um crente melhor, eu vou servir a Deus melhor, eu vou representar a Deus melhor, eu vou viver um padrão segundo a vontade de Deus melhor, para agradá-lo mais, para satisfazê-lo mais, né? Eu quero tanto dele, ele tem me dado tanto, eu quero dar algo para ele também, eu quero fazer algo que alegre no seu coração, né? A Bíblia diz que o filho bom e agrada o coração do pai, ele é o prazer, a alegria da mãe, né? Então eu quero ser um filho agradável, eu quero ser um filho que dá satisfação, que dá prazer, que dá alegria ao coração do pai também. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Se você der ouvido ao Senhor, você também sempre será ouvido por Ele. Amém? Se nós dermos ouvido ao Senhor, sempre Ele nos ouvirá. Sempre Ele virá em nosso favor. Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Ele vai nos dar motivo de alegria. Ele vai dar até algo que você pensa até que é supérfluo, né? Não é o básico. Deus não dá só o básico, Deus dá mais. A Bíblia diz que Ele faz muito mais além, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Quando nós somos filhos agradáveis, pessoas que dão ouvidos a Ele, pessoas que andam no seu caminho, que caminham lado a lado com esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Ele é muito bom, Ele merece também algo de nós, né? Ele tem trabalhado em nosso favor, Ele está sempre ali agindo para nós, né? Sempre olhando por nós. Ele está dormindo, está acordado, está andando, está de pé, está sentado. Deus está ali, sempre protegendo, sempre guardando, enviando os anjos, dando livramento, provendo aquilo que a gente precisa. Então, irmãos, vamos fazer também por esse Deus maravilhoso, amém? Vamos agradá-lo, vamos satisfazer o seu coração, vamos dar motivo de prazer, de alegria para Ele, vamos fazer com que Ele sorria, com que Ele se alegre, com que Ele se agrade, não sei. Ele é um mundo tão perverso, tão mau, há algo tão ruim, há um cheiro de podridão subindo diante de Deus, há coisas que Deus vê que a gente nem imagina, e que se fôssemos nós tomaríamos uma atitude muito drástica em relação a isso, e Ele lá continua sempre dando chance, oportunidade, misericórdia, e as pessoas não aproveitam. Mas, irmãos, que possa subir um cheiro bom também dessa terra, né? Possa Deus olhar no céu e ver coisas boas acontecendo, seus filhos lá na sua presença, agradando o seu coração, fazendo pelo seu semelhante, né? Sendo bênçãos, sendo verdadeiros, sendo santos mesmo, santificados por Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para isso, e que nós sejamos sinceros e verdadeiros diante dEle, sem hipocrisia, né? E possamos dizer: Deus, eu não sou nada disso, mas Senhor, eu quero ser. Senhor, eu quero ser. Eu amo você um pouquinho melhor, né? Eu vou pedir ajuda, vou pedir auxílio, vou pedir oração, e vou melhorar, vou me esforçar, vou fazer minha parte, e eu vou ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em relação a isso, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh Deus santo e maravilhoso, Deus bom, Deus vivo, Deus que só quer o bem para a nossa vida, mas sabemos, Senhor, que depende muito de nós também, da nossa atitude, do nosso posicionamento, em relação àquilo que tu tem nos falado, meu Deus, porque o Senhor já fez, Senhor, ó Deus, tudo,
Senhor por nós. O Senhor já entregou seu Filho, o Senhor já nos deu sua palavra, o Senhor enviou seus profetas, o Senhor nos trouxe a tradução dessa Bíblia para a nossa língua, o Senhor já fez tantas coisas, Senhor, em nosso favor. Meu Deus, falta somente um pouquinho da nossa parte. Ó Senhor amado, falta só, Senhor Deus, tão pouco para nós, Senhor, mas muitas vezes é tão difícil ainda, Senhor, tantas coisas se levantam contrárias, tantos ventos sopram, tantos rios correm, ó Deus, tantas tormentas se levantam, mas em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que prevaleceremos na força do Teu Espírito Santo, na força dessa Tua palavra poderosa, viva, santa, fiel, eficaz, Senhor, que é alimento para a nossa alma, que é fortalecimento para a nossa vida. Nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nos dê, Senhor, a cada dia mais disposição, nos dê a cada dia mais entendimento, nos dê a cada dia mais sabedoria, que os nossos ouvidos espirituais, Senhor, cada dia mais e mais estejam abertos para ouvir a Tua palavra, para acolher o nosso coração, para viver segundo aquilo, Senhor, que é o padrão da Tua palavra, Senhor, numa vida transformada, numa vida com Cristo, numa vida, Senhor Deus, liberta, uma vida santa ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia, derrama, Senhor, Teu fortalecimento sobre cada vida, Senhor, para viver, Senhor, como luz lá fora pelas trevas, para viver como cristão, meu Senhor, dos pagãos, daqueles que não têm Deus, não têm o Senhor na sua vida, vivem, Senhor, na prática da iniquidade, como fosse algo comum e normal. Ó Deus, mas nós sejamos a diferença, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus da glória, trazendo luz àqueles que estão nas trevas, trazendo esperança àqueles que estão desesperados, trazendo ânimo para aqueles que estão angustiados, levantando, Senhor, aqueles que estão caídos, ó Deus da glória, mostrando que há um caminho, que é uma esperança, que é um Deus Todo-Poderoso, que tem chamado eles também, em nome de Jesus, Pai Santo. Repreende todo o mal que tem se levantado contra a nossa vida, toda a força de Satanás, todo o poder dos demônios, principados, as potestades, Senhor, tudo aquilo que tem trabalhado contrário às nossas vidas, à nossa família, esta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quero por terra nesta hora, que os anjos do Senhor estejam batalhando em favor destas vidas, desta igreja, desta casa santa do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, trabalhando em favor, Senhor, das nossas vidas, ó Deus, para a glória do Teu nome, para que nós possamos ter, Senhor, a cada dia mais e mais crescimento diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, Pai, revestimento do Teu Espírito, Senhor, sobre cada vida aqui neste lugar, Santo Deus da glória. Já louvamos, Senhor, nesta noite, ó Deus, que a Tua unção, Senhor, imprescindível, é, Senhor, necessária, é indispensável na nossa vida, e que assim seja, Senhor, nesta hora, que Teu Espírito, ó Deus, seja derramado, em nome de Jesus, Pai. Essa é a porção dobrada que nós queremos, ó Deus, é porção dobrada, Senhor, do Teu Espírito, em nosso espírito, em nossa alma, em nossa vida, nos direcionando, nos guiando, falando nos nossos corações, nos ensinando aquilo que nós não sabemos, nos ajudando, Senhor Deus, a viver aquilo que nós temos aprendido, para a glória e honra do Teu santo nome. Espírito de Deus, Espírito de poder, Espírito de graça, Espírito de revelação, se é derramado sobre a vida do Teu povo nesta hora. Vai fortalecendo cada vida agora, vai quebrando, cortando toda a amarra, vai tirando agora toda a cegueira e barreira, vai desobstruindo agora os ouvidos espirituais, Senhor. Tira, Senhor, toda, ó Deus, pedra do coração, Senhor, coloca o coração novo de carne, um coração que seja cheio do Teu Espírito e que se enche da Tua palavra, Senhor. Ajuda o Teu povo, abençoa o Teu povo, Pai, para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós sairemos daqui hoje, Senhor, renovados, fortalecidos, abençoados, capacitados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não com a cabeça baixa, Senhor, não arrastando, mas marchando sobre a terra, de cabeça erguida, sabendo quem somos, ó Deus, declarando em nome de Jesus quem somos, Pai, vivendo como o Senhor quer que nós vivamos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, esta igreja, dê crescimento a ela, que outras vidas sejam acrescentadas, Pai, vidas que agora estão lá fora, meu Deus, angustiadas, tristes, desesperadas, sem Deus, sem solução, sem saída, pensando até, Senhor, no pior para a sua vida, mas em nome de Jesus, ó Deus, que elas venham, que elas ouçam o Teu chamado, que elas ouçam a Tua palavra, Senhor, que elas venham se acrescentem nesse lugar, e juntos, Senhor, possamos caminhar para o Teu reino, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Eu declaro, Senhor, a Tua vitória sobre a vida do Teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Nós Te exaltamos, Senhor, Te glorificamos, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por Tua palavra, por tudo aquilo que temos ouvido aqui,
seus irmãos que ouviram aqui nesses 4 anos quase, que estão aqui. Tudo que nós temos ouvido sobre a nossa vida de cristão, obrigado, Senhor. Nos ajude a lembrar, nos ajude, Senhor, a entender, nos ajude, Senhor, a praticar, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós te glorificamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor, guarda no teu coração, que o Espírito Santo te ajude, te fortaleça e que você seja uma bênção, seja luz, seja presença de Deus onde você estiver, que você seja diferença de Deus onde você estiver, porque para isso o Senhor tem te levantado aqui neste lugar, para isso o Senhor tem te levantado aqui nesta terra. Em nome de Jesus, o Senhor será contigo, em nome de Jesus, e você vai vencer, você vai conseguir viver sim. Você não é tão fraco que não possa viver a altura daquilo que Deus tem te chamado para viver. Você é mais forte do que você imagina, porque você tem a força do Espírito de Deus dentro do teu Espírito. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de busca, uma semana de oração, uma semana de adoração, em nome de Jesus. Muitos motivos de alegria, para que na próxima semana você esteja testemunhando aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Quarta-feira estamos aqui orando. Pastor Alex essa semana vai estar em Sogaxi, então não vai ter aula dos irmãos que ele tem dado durante a semana, né? E na semana que vem também, como nós fazemos em Toyama, nós vamos fazer aqui também. Vai ter um culto lá na passagem do ano, na segunda-feira, dia 31, a partir das 8 horas. Então na terça, quarta, quinta, sexta, aí a gente vai deixar aí aberto os irmãos visitarem, né, passearem, visitarem os irmãos, darem confraternização. É assim que a gente faz lá. A gente visita uns aos outros, ora na casa dos outros, né? Então, vamos fazer aqui assim também, em nome de Jesus, amém? Então, os irmãos, aproveita, né? Aproveita para tirar um tempinho mais para dedicar ao Senhor, né? Fazer um propósito aí no meio-dia de jejum, meio-dia lá só dedicando a palavra, né? Nesses dias que você vai ter de folga, pensa nisso aí e diz, não, eu vou dedicar aqui um pouquinho também para o meu crescimento espiritual, mais com o Senhor, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, no sábado, na quarta-feira estamos aqui orando, quem puder venha participar, em nome de Jesus. Sábado, os irmãos estão aí com o pastor Alex, no domingo nós estaremos aqui, e na segunda-feira, dia 31, o último culto vai acabar. Quem puder ir, quem quiser ir, vá participar conosco, em nome de Jesus. Vai ser um culto de ação de graça, né? E vai ser muito bom estar lá com os irmãos também. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor e ministrar a bênção final. Obrigado, Senhor, por este culto. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio hoje. Pai, não podemos enxergar, mas, Senhor, muitas coisas sendo liberadas sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Nós, Senhor, somos muito bem-aventurados, Senhor, em começar a semana na Tua presença, esse domingo, o primeiro dia da semana, dedicando ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de rever os irmãos, de louvar o Teu nome, de estar aqui juntos, Senhor. Graças te damos, Pai, que isso venha determinar uma semana muito abençoada, uma semana de livramento, uma semana, Senhor, de vitória na vida dos irmãos para a glória do Teu nome. Abençoa a casa, a família, os filhos, o trabalho, a ida, a volta, Senhor, nos caminhos, nas estradas. Corta todo laço, Senhor, de acidente, em nome de Jesus, Pai, que o Teu povo seja guardado, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Levanta as suas mãos, receba a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, o Santo Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Todos concordam e recebem declarando. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos ver a paz do Senhor.